Boa noite. Muito boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui no canal da Ecobé. Tudo bem com vocês? E aí? Animados? Tudo certo? Finalmente entramos aí no mês de maio, voltamos às nossas lives de origem. Encerramos infelizmente as comemorações aí dos 14 anos da Ecobé. Boa noite, Hilton. Boa noite, Evandro. Bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem, meus amigos? Prazer estar aqui novamente. Minha imagem sumiu aí, Evandro? Como é que tá aí pra vocês? Respondam. Aqui eu tô me vendo bem. Tá tudo certo aí? Aconteceu alguma coisa? Tô vendo que a Rebeca entrou aí também. Tá tudo certo aí, Rebeca? Qualquer coisa me fala aí no Whats. Às vezes foi só pro Evandro. Deixar minha fala aqui no jeito. Enquanto o pessoal vai entrando. Tá tudo certo, né? Vocês estão falando aí que tá tudo certo? Então tá tudo certo. Opa, mais uma pessoa falando que não está me vendo. Letícia. A Rebeca disse que tá tudo bem. Gente, eu acho que não sei. Eu acho que não sei. Talvez possa ser a internet de vocês, não sei, aqui tá tudo certo. Bom, vamos esperar só mais um pouquinho aí para que mais pessoas possam estar conosco e nos assistindo, para a gente iniciar a nossa live de hoje. E hoje o tema da nossa live, deixa eu ler aqui para não falar nada de errado. Como melhorar o desempenho do nosso cérebro e prevenir as doenças degenerativas. Isso é muito importante, uma live muito importante que vamos fazer hoje aqui com vocês. Conversando aí sobre dar aquela turbinada no cérebro, na memória, no raciocínio lógico, no foco, na concentração. Evandro dizendo que saiu e entrou novamente e agora tá tudo certo. Então, beleza, Evandro. E também como prevenirmos doenças degenerativas. Temos várias dicas legais aí. Gente, para iniciar assim a nossa live de hoje, vocês vão perceber que todas as vezes que nós conversamos sobre doenças metabólicas, diabesidade, hipertensão arterial, hipertiroidismo, doenças relacionadas com fígado, rim, doenças do cérebro, como doenças degenerativas, câncer, inflamação. Todas as vezes que formos falar desses tipos de doença e formos falar sobre prevenção, sempre isso vai estar atrelado ao estilo de vida. Sabe quando você vai no pneumologista e ele fala, você tem que se alimentar bem e fazer exercício físico. Aí você vai no cardiologista e ele diz, você tem que se alimentar bem e fazer exercício físico. Aí você vai no endocrinologista, você tem que ter uma boa alimentação e fazer exercício físico. Então você descobre que no final das contas, tudo está relacionado com a nossa alimentação, os exercícios físicos e o nosso estilo de vida. Tudo está correlacionado a isso. O meu pai, uma pessoa muito exótica, alguns aí que estão nos assistindo conhecem ele. Ele sempre diz um ditado engraçado que é assim: que pé de laranja não dá manga, ou pé de limão não dá laranja, ou pé de jabuticaba não dá jaca. Então não tem como eu ter um bom estilo de vida e uma má saúde, ou não ter saúde, e eu ter um mau estilo de vida e ter boa saúde, ser uma pessoa exímia, cheio de ânimo, e que não sou obeso, e que não pego doenças e não fico doente. Então, não tem como pé de laranja
dá outra fruta. O pé de laranja vai dar fruta. Aquilo que nós colhemos, nós plantamos. Existem aí milhares de ditados, né, que corroboram essa situação. Muito boa noite, Lica. Um beijo. Bem-vinda aí à nossa live. Saudades. Então, sempre que você fizer ou tiver um bom estilo de vida, você vai colher saúde, você vai colher não ter doenças. E sempre que tivermos um mau estilo de vida, vamos colher falta de saúde, vamos colher presença de doenças. Por quê? Imagine só, o nosso corpo é feito por membros. Então eu tenho cabeça, eu posso me dividir em cabeça, tórax, abdômen, braços e pernas, certo? Digamos que somos um composto de membros. Bom, mas eu quero ir um pouco mais a fundo nessa divisão. Então nós podemos nos dividir, dizer que somos compostos por sistemas. Sistema esquelético, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema cerebral, sistema urinário, gênito-urinário, sistema gastrointestinal ou sistema digestivo, sistema respiratório. Somos divididos por vários sistemas. Bom, e se eu pegar um sistema e for dividi-lo, eu posso dividi-lo em órgãos. Então eu diria que um conjunto de órgãos forma um sistema. E um conjunto de sistema forma o meu corpo, certo? E se eu for mais a fundo nisso, um conjunto de tecidos formam um órgão. Então, se eu for a fundo no órgão, eu vou encontrar vários tecidos. Exemplo, o meu rim, eu tenho uma parte glomerular, uma parte fascicular. São tecidos diferentes dentro do mesmo órgão. O meu coração, eu posso ter uma parte ventricular e outra auricular. São tecidos diferentes dentro do mesmo órgão. Então, a junção de vários tecidos vai me formar um órgão. Bom, mais a fundo, se eu pegar um tecido e for dividi-lo, eu vou dividi-lo em várias células. Um tecido pode estar composto por diversos tipos de células diferentes. Células epiteliais planas, células epiteliais não planas, cilíndricas, simples, compostas, diferentes células. Mas tudo isso eu quero dizer que, se eu pegar o meu corpo e for divido em partes, aí eu divido em sistemas, depois eu divido em órgãos, depois eu divido em tecidos, depois eu divido em células, a minha última unidade de divisão vai ser uma célula, certo? Bom, assim eu posso fazer uma breve analogia aqui, que funcionamos ou que somos como um motor. O motor tem diversas engrenagens que eu posso dividi-lo em partes diferentes. Estou com um problema lá no carburador, estou com um problema lá na saída do motor, ou é lá na biela, ou é lá no cilindro, é lá no coração do motor, certo? Assim é o nosso corpo, como um motor. Bom, para que eu tenha um motor saudável, para que o meu carro, eu vou fazer uma viagem, por exemplo, que eu não quero que aconteça nada de nenhum tipo de imprevisto na minha viagem, eu preciso fazer um trabalho preventivo nesse motor. Eu vou fazer a troca do óleo, eu vou fazer a troca do filtro, eu vou checar as pastilhas, eu vou dar uma olhada na correia dentada, em tudo que está funcionando, né? E vou colocar novo. Assim o meu motor vai ir longe sem estragar. A mesma coisa é o nosso corpo. Eu sempre tenho que estar fazendo um trabalho preventivo para que o meu motor não estrague, não dê problemas no meu motor. Bom,
E aí você sabe, você que é homem ou mulher, que já teve ou tem um carro, que existe o óleo da marca boa, que é um pouco mais caro. Existe o óleo da marca ruim, que é um pouco mais barato. Existe aquele óleo que você coloca e o carro fica engasgando, né? Combustível também é assim. Tem aquela bandeira de postos que você põe, abastece lá e o seu carro anda perfeitamente. Tem aquele outro posto meio suspeito lá que você abastece. O combustível é mais barato, mas parece que o seu carro não se dá muito bem com ele, né? Então, da mesma forma, tem aí vários tipos de suplementos que tem uns que com mais qualidade e um preço menos acessível, outros com menos qualidade e um preço também mais acessível. Certo? Bom, continuando aqui o nosso assunto, qual é a única coisa, vamos chamar de coisa, mas qual é o único fator que interfere no funcionamento do nosso corpo? Olha, uma pessoa, exemplo, vamos usar eu como exemplo, tá? Estou vivendo a minha vida todos os dias, um dia após outro. Qual é o único fator que interfere de fato no que está dentro de mim? É aquilo que eu como e é aquilo que eu bebo. Quais são as únicas coisas que têm a capacidade de entrar dentro do nosso corpo? O ar que respiramos e aquilo que comemos e bebemos. A não ser que eu faça uma cirurgia, abro aqui meu peito, coloco alguma coisa dentro e fecho de novo. Fora isso, nada vai entrar dentro do meu corpo senão o ar que eu respiro, a comida que eu me alimento e o líquido que eu me hidrato. Então esses três são os únicos possíveis de fazer a diferença dentro de mim. O que eu respiro, o que eu como e o que eu tomo. Aí eu volto lá no que o meu pai sempre dizia: pé de laranja não vai dar mamão, pé de jaca não vai dar abacate. Se aquilo que eu coloco dentro de mim é bom, vai fazer coisas boas. Se aquilo que eu coloco dentro de mim não é bom, não irá fazer coisas boas dentro de mim. Certo? Então, sempre, gente, sempre, 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 a nossa saúde está atrelada à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida. Porque todo o funcionamento dos meus sistemas, dos meus órgãos, dos meus tecidos, das minhas células, estão dependentes daquilo que eu introduzo dentro do meu corpo. Certo? Então, em uma live como esta de hoje, que vamos conversar sobre o desempenho, como melhorar o desempenho do nosso cérebro, nosso desempenho cerebral, e prevenir as doenças degenerativas, não há outro caminho que possamos conversar senão o nosso estilo de vida, aquilo que fazemos, aquilo que comemos, aquilo que bebemos, e inclusive o ar que respiramos. Isso tudo depende, o desempenho do nosso cérebro e a prevenção das doenças degenerativas daquilo que vai passar pela nossa boca. Pode ser alimento? Pode. Pode ser coisas nutritivas? Pode. Pode ser fast food? Pode. Pode ser suplementos? Pode. Pode ser comida? Pode. Pode ser cápsula? Pode. Pode ser líquido? Pode. Aquilo que passa aqui pela nossa boca é que vai fazer a diferença no nosso interior, nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. Tá? Lembrando que não é só comida que entra pela minha boca. Não é só comida. Tá? Não é só bebida. Eu não tenho só essa capacidade de comer ou beber. Eu tenho a capacidade de deglutir. Portanto, eu posso colocar coisas boas dentro do meu corpo através de uma boa suplementação. Isso é o que está fazendo a diferença nas pessoas hoje em dia, tá?
Por exemplo, aí, prevenção do vírus, né? Totalmente atrelado aos insumos como vitamina D, vitamina C, zinco, selênio. Toda a formulação, por exemplo, do Immunice, né? E aí, da Ecobé. Bom, vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho primeiro sobre dicas aí para vocês de prevenção às doenças degenerativas. Olha, primeiro de tudo, o que são doenças degenerativas? São doenças que afetam o nosso corpo de maneira que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, esta doença vai piorando e vai causando mais e mais e mais e cada vez mais estragos na nossa saúde. Exemplos de doenças degenerativas: Alzheimer, Parkinson, lúpus, artroses e outras, tá? Aqui são exemplos. Diabetes é degenerativo, tá bom? Essas doenças não são transmissíveis, não tem como eu transmitir Parkinson para você, nem diabetes, nem artroses. Portanto, quer dizer que eu não peguei essa doença, como a maioria das pessoas fala. Eu peguei diabetes, eu peguei Parkinson. Não, você cultivou, você plantou esta enfermidade em você mesmo desde anos e anos e anos passados, aos quais você não veio cuidando do seu estilo de vida. Certo? Então, vamos falar aí das principais que afetam o cérebro, uma vez que a nossa live hoje é com respeito às doenças degenerativas cerebrais. E aí as duas mais famosas, três mais famosas, é o Parkinson, é o Alzheimer e é a demência, tá? Vamos lá. A primeira dica que eu estou dando para vocês desde o início da live é: tenha uma dieta saudável. Todo mundo sabe, ou acredito que não todo mundo sabe, mas daqui uns tempos, tá? Num futuro bem próximo, Alzheimer deixará de chamar-se Alzheimer, tá? Vai ser passado essa nomenclatura para diabetes tipo 3, porque nada mais é do que uma hiperglicemia cerebral apenas, que faz com que isso vá degenerando a comunicação interneural. Os neurônios estão apresentados no nosso cérebro como se fosse uma rede de pesca. A rede de pesca, ela pode ser quadradinha assim, ou em formato de triângulo, né? Ou em formato de losango. Mas o que ela tem em comum? Tem os nós e tem um buraco. Os nós e um buraco. E um pedacinho de rede que une um nó ao outro. Assim é os neurônios no nosso cérebro. Ele tem a sua parte que é o nó e a sua parte que é a corda, e vai ligando um neurônio ao outro. Como fios entrelaçados, fios condutores de transmissores elétricos, de transmissores neurais. A nossa informação, ela é passada de um neurônio para o outro, de um lado do cérebro para o outro, através dessa rede de fios que transmite impulsos elétricos, impulsos que se transformam em comunicação. Existem dois insumos muito importantes para o funcionamento dessa comunicação. Um deles é a acetilcisteína e outro dele é a acetilcolina, tá? São neurotransmissores muito importantes. Um de uma capa mais interna do cérebro e dos neurônios, outro de uma capa mais externa, tá? Porém, essa da capa externa, que é a colina, faz meio que uma proteção da bainha de mielina, uma proteção desses neurônios. A bainha de mielina é como se fosse esse fio que conduz e que conecta um neurônio ao outro,
Quando você tem Alzheimer, que você começa a esquecer as coisas, esquecer o nome das pessoas, esquecer de tudo, é como se você pegasse essa rede de pesca com uma tesoura e viesse cortando os fios que ligam um nó ao outro. E de repente separa um pedaço da rede. E ela não está mais conectada. Como eu estou usando a palavra conexão e a palavra rede, é como se eu tivesse vários computadores conectados todos ao mesmo modem e eu fosse com uma tesoura cortando os fios de conexão. E aí de repente um computador desconecta, outro também, outro também, outro também, e vários estão desconectados, outros estão ainda funcionando, outros já não estão mais. Então nada mais é do que a desconexão, a impossibilidade de conversa entre um neurônio e outro. E aí você tem Alzheimer. E aí você não consegue mais conversar direito, não consegue mais caminhar direito, não lembra mais as coisas, tá? A característica mais especial é de que eu tenho uma memória recente muito ruim, mas continuo preservando uma memória antiga. Por quê? Porque esta memória antiga, ela é armazenada em uma área diferente do cérebro. Uma área em que o Alzheimer demora mais para chegar lá. Já a informação atual, o que eu comi ontem, aonde eu fui semana passada, quem eu encontrei no mês passado, ela fica armazenada em uma região cerebral onde o Alzheimer chega primeiro. Por isso eu vou perdendo esta minha memória atual, minha memória recente, e vou preservando a memória mais antiga. Por isso, tão importante a suplementação da colina e da serina, que são insumos que vão estar preservando esses fios conectores que vão ligar e vão conversar um neurônio com o outro. Esta é uma das prevenções para as doenças degenerativas, que está muito, muito, muito ligado ao nosso estilo de vida. Como eu disse, a primeira dica é ter uma dieta saudável. Por quê? Porque eu acabei de informar vocês que uma das causas da perda desta comunicação interneural que acontece no Alzheimer é uma hiperglicemia cerebral. O nosso cérebro tem uma camada que ela chama-se camada neuroprotetora. Ela está ali justamente para proteger o cérebro de coisas que possam ser nocivas, danosas ao cérebro. Então, por exemplo, existem alguns medicamentos que não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. São medicamentos que não passam a minha dor de cabeça, por exemplo. Outros que sim conseguem atravessar. E eu tenho que tomar cuidado com eles, porque eles vão diretamente ao cérebro. Uma outra dica muito importante aí para a prevenção das doenças degenerativas é praticar atividade física. Uma vez que Parkinson, por exemplo, começa a perder os movimentos da mão, dos pés, dos braços, das pernas, o movimento normal, o movimento que você escolhe fazer. Porém, começam a ter movimentos repetitivos de músculos involuntários. Aquele movimento assim, aquele movimento assim, aquele movimento assim, e você começa a ter a marcha do Parkinson, que é um andar característico da pessoa que tem Parkinson, certo? Outras doenças degenerativas também. Porém, é muito importante a suplementação, aliada à boa dieta, às atividades físicas, ao sono adequado. Imagine que uma doença que afete o rim. O que vem a primeira coisa na sua cabeça? Preciso tomar água para evitar uma doença que afete o rim, certo? Uma doença que afete o estômago.
Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Preciso cuidar da minha alimentação para cuidar do meu estômago. Porque aí ele não vai trabalhar em excesso e o rim também não. Então, uma doença degenerativa, qual é a primeira coisa que você precisa entender? Preciso ter um bom sono, um sono de qualidade. O único órgão que nunca desliga é o nosso cérebro. E ele precisa de descanso. Ele precisa de descanso. O cérebro trabalha com duas matérias-primas, oxigênio e açúcar. Porque açúcar é energia. É açúcar em forma de energia. Então, 24 horas, ele está pedindo aos pulmões oxigênio e pedindo às artérias que vêm do coração energia açúcar em forma de energia. Se você nunca descansa, se você não tem bom sono, se você não desliga, o cérebro continua pedindo oxigênio e energia, oxigênio e energia. E aí você continua mandando oxigênio e energia. Em forma de que essa energia vem? Açúcar. E o que é mesmo Alzheimer? Diabetes tipo 3. Excesso de açúcar no cérebro. Então você vai vendo a importância de ter uma boa dieta, praticar exercícios físicos, ter um bom sono, um sono reparador. Outra dica: administrar o seu estresse. Isso é muito importante, muito mais agora no tempo em que vivemos de pandemia, de economia, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, problemas para trabalhar, problemas para se locomover, problemas para viajar, problemas para estudar. Quem é que consegue administrar o seu estresse? Fica quase impossível. Porém, o estresse crônico, o estresse todo dia, todo mês, todo ano, toda década, uma hora vai fazer muito mal. Na verdade, não vai fazer mal, ele já está fazendo mal dia após dia. Mas uma hora isso vai chegar à conta. E aí você vai iniciando com essas doenças degenerativas. Então está aí uma dica de prevenção para você que não quer ter problemas degenerativos. E aí, uma outra dica que também, infelizmente, agora está muito difícil, é ter uma vida social ativa. Uma das coisas mais características do Alzheimer, por exemplo, é que aquele idoso ou aquela idosa começa a se isolar. Às vezes ele mesmo se isola e às vezes a própria família e amigos isolam ele. Por quê? Não conseguem mais ter uma boa conversa, não conseguem mais se entender, os assuntos não batem mais, as lembranças já não são as mesmas, e aí você começa isolando. Este isolamento faz com que você não treine, não use muitas partes do seu cérebro. E o cérebro é um órgão muito especial, muito diferente de tudo, muito diferente de todos os outros órgãos. O meu músculo, quanto mais eu malho ele, mais eu treino ele, mais forte ele fica e maior ele fica. Mas é músculo, não é órgão, é músculo, massa muscular. O único órgão que também faz isso é o cérebro. Não tem como eu treinar o meu rim para ele ficar mais forte. Não tem como eu treinar o meu pulmão para ele ficar mais forte. Quando você faz uma fisioterapia respiratória ou um treinamento de respiração, não é o pulmão que você está treinando, são principalmente os órgãos auxiliares da respiração, diafragma, intercostais. É isso que você está treinando. Agora, o cérebro não. Quanto mais eu treino ele, mais potente ele fica, mais forte ele fica. Então, se eu tenho uma boa vida social, converso com várias pessoas, vou para lá, vou para cá, sou ativo, tenho interação social com as pessoas,
melhor saúde cerebral eu tenho, menos risco de doenças degenerativas eu terei. Outras formas de turbinar o nosso cérebro, fazendo exercícios como jogos que vão exercer a sua memória, o seu raciocínio lógico, a sua concentração, o seu foco, os seus pensamentos, o seu QI, xadrez, jogos de memória, perguntas e respostas, decorar as coisas, decorar textos, decorar poemas, livros. Tudo isso vai estar treinando o seu cérebro para que ele possa estar cada vez melhor, cada vez mais turbinado. E aí, quando eu junto tudo isso, a dieta adequada, o exercício físico, o sono adequado, a boa vida social, administrar o meu estresse e uma suplementação com ativos, com insumos, como por exemplo colina e serina, eu estarei fechando o ciclo da prevenção das doenças degenerativas. Aí é o principal que a gente queria falar para vocês a respeito de doenças degenerativas, de como prevenir essas doenças, certo? E aí podemos falar com vocês a respeito de como melhorar o desempenho cerebral, que é já um ganchinho que eu deixei aqui por último na prevenção das doenças para entrar na melhorar o desempenho cerebral. A primeira dica de melhorar o desempenho cerebral é a mesma que a última dica da prevenção da saúde, das doenças neurodegenerativas, que é exercitar o cérebro. Fazer jogos de memória, como eu acabei de falar, jogos de perguntas e respostas, contas de cabeça, cálculos matemáticos, ler muito, fazer exercícios físicos, exercícios de matemática, de química, de física, tudo o que faz o seu cérebro trabalhar e principalmente que faz o seu cérebro ativar todas as suas regiões, certo? Memória em movimento, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho aqui no meu notebook, não tem como eu mostrar para vocês, mas eu tenho aqui no meu navegador, eu uso o navegador Google Chrome, eu tenho aqui salvo uma página em que quando não estou fazendo nada, gosto de fazer um jogo online. Esse jogo nada mais é do que, quando eu entro, tem o mapa do mundo, o mapa mundi, com todos os 196 países em cor amarela, certo? E quando eu dou play, um cronômetro de 12 minutos começa uma contagem regressiva, abaixando de 12 até 0. E eu tenho 12 minutos para começar a digitar o nome de cada país. Quando eu digito Brasil, o Brasil fica verde. Argentina, a Argentina fica verde. Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Uruguai, Paraguai. Aí eu estou com toda a América do Sul verde. Aí eu passo para a América Central, Bahamas, El Salvador, Nicarágua e assim por diante. E se eu for ficar aqui falando, e sim, antes que vocês se perguntem, eu já consegui uma vez, em 12 minutos, escrever o nome dos 196 países do nosso mapa. Eu tenho 12 minutos para escrever isso. E sempre que eu não estou fazendo nada, eu acesso essa página e começo a exercitar o meu cérebro, a minha memória, os meus conhecimentos. Isso é muito legal. A mim, por exemplo, é muito estimulante. Eu gosto desse tipo de desafio. E você também deve gostar desse tipo de desafio. Estão perguntando qual é o nome do jogo. Não sei se... Deixa eu achar aqui para vocês. Olha, o nome do jogo chama Países do Mundo. Na verdade não é um jogo, é um link. Quando eu entro nesse link, aparece aqui... Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários, tá? Eu vou escrever aqui
o nome do site. Vai tremer um pouquinho que eu peguei na mão aqui o celular, tá? O nome do site é esse aqui, ó. Jetpunk. Estão dizendo aí PS2. Tá. Você entra aqui nesse site, tá? E aí você vai em quizzes, tá? Não tem só países do mundo, tem estados brasileiros, capitais de todo mundo, capitais dos estados brasileiros, estados dos Estados Unidos, capitais dos Estados Unidos. São quizzes, você pode praticar tudo, tá? E é muito, muito legal. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Ó, deixa eu subir aqui que vocês vão ver. Esse aqui é o mapa que abre, ó. Esse aqui é o mapa que abre. E aí você começa a digitar o nome dos países. E eles vão ficando de uma corzinha diferente. Porque daí você sabe qual você já escreveu, tá? Para você não escrever novamente. E é muito, muito legal. Muito interessante. Essa aí entra na nossa dica de fazer atividades mentais. Bom, vamos voltar aqui onde eu estava. Comer alimentos certos para abastecer o nosso cérebro, tá? Existem alguns alimentos que fazem muito bem para o nosso cérebro. Sabe aquele desenho lá do Popeye que ele comia espinafre e ficava forte? Então, deixa eu só dar um recado aqui rapidamente, um segundo. Pronto. Existem alguns alimentos que vão turbinar aí o funcionamento do nosso cérebro, tá? Vocês conhecem alguns? Digam aí o que vocês conhecem. Vou esperar um segundinho aqui para ver o que vocês conhecem de alimento que turbina o cérebro. Vamos ver se vai aparecer algum aí dos que eu vou falar para vocês. Tem um pequeno delay aí na live, então eu tô falando aqui agora, daqui uns 15 segundos é que vai chegar aí para vocês. Estão dizendo aí café. Olha, Ximenes, o café, ele não turbina o cérebro. Ele deixa você mais acordado, ele te dá mais energia para o corpo inteiro, na verdade, tá? E ele faz com que a cafeína seja um estimulante, tá? Mas ele não tem esse efeito de turbinar o cérebro, tá? De ajudar os neurônios a funcionar, tá bom? Tanto que se você tá com sono e você toma café, você fica mais acordado. Mas não significa que você fica com o seu cérebro funcionando melhor. Tipo assim, eu não estava mais lembrando as coisas, não estava mais conseguindo estudar. Aí eu tomei um café e agora eu tô conseguindo lembrar de tudo, tá? Exemplo aí da memória, tá bom? Agora eu tô vendo aí muita gente falando ômega 3, peixe, ovo, ômega 3, açaí, mariscos, estão muito bem, vocês estão no caminho certo aí, tá? Peixe é um dos alimentos que mais turbina o cérebro, tá bom? Principalmente, não sei se vocês já leram isso, mas existem alguns estudos que confirmam que regiões mais próximas do Polo Norte e mais próximas do Polo Sul, aonde geralmente a dieta dessa sociedade é mais rica em peixes, essas pessoas têm QI maior, um QI mais acentuado, portanto, o consumo de peixes. Tá? Então a dica aí para vocês de alimentos que vão conseguir turbinar o nosso cérebro é peixes, ômega 3, e aí também entram algumas saladas, tá?
algumas folhas, como por exemplo a rúcula e também a couve. Elas são muito ricas em óxido nítrico, que é aquela molécula da saúde, tá? Que faz ativar o nosso SIRT1, que é um dos genes que dá longevidade. Ela também ajuda muito aos nossos neurônios e às nossas células do cérebro, tá bom? Outra dica aí para vocês a respeito de como melhorar o nosso funcionamento cerebral é desligue. Desligue o seu cérebro. Relaxe. Tenha um ótimo sono REM, tá? Saiba apertar aí o botão do liga e desliga. Sabe quando você aperta aquele botãozinho ali que ele liga a luz e desliga a luz? Não é todo mundo que consegue fazer isso com o cérebro. Tem gente que deita, fecha o olho, apaga a luz e o cérebro não desliga. Fica lá assim, ó, pá, funcionando. Você acorda no outro dia, parece que não dormiu nada. Parece que não descansou nada. Parece que o cérebro não desligou. E quanto mais o cérebro fica ligado, menos ele vai ter qualidade, menos ele vai funcionar. Ele vai estar ligado, mas não vai estar funcionando. No outro dia você não consegue fazer nada, não trabalha, não estuda, não raciocina. Por quê? Passou a noite inteira variando. Passou a noite inteira no sono não REM, tá? Uma outra dica que eu coloquei aqui, que entra muito aí na onde eu disse sobre fazer exercícios mentais, é uma dica para vocês o seguinte: isso não é só para turbinar o cérebro, isso é para você viver melhor, para você ter uma vida melhor, tá? Faça desafios para você mesmo, certo? Comece a se autodesafiar. E isso pode ser nas coisas mais bobas possíveis, tá? Eu tenho muito isso na minha cabeça. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer corridas e pedaladas. Então eu começo a fazer para mim mesmo desafios. Eu vou até um certo lugar pedalando e aí eu faço o cronômetro desse tempo e eu demoro, não sei, 40 minutos. Eu faço um desafio. Amanhã eu tenho que chegar lá com 35. Depois de amanhã eu tenho que chegar lá com 30. É um alto desafio. Eu também posso fazer isso de uma maneira cognitiva. Esse mês eu li um livro. Mês que vem eu tenho que ler 2. No outro mês eu tenho que ser capaz de ler no mínimo 3 livros. Faça problemas para você mesmo. Coloque lá um problema, nem que seja matemático, numa folha e comece a resolver. Este ano eu quero melhorar isso na minha empresa. Ano que vem eu preciso dobrar o meu faturamento, triplicar o meu faturamento. Faça desafios para você mesmo. Desafie o seu cérebro. Sabe por quê? Até hoje, estima-se que Einstein, que foi uma das mentes mais brilhantes que já pisou aqui na Terra, estima-se que Einstein conseguiu usar em torno de 7 a 8% da capacidade do nosso cérebro. Olha só, sabe aquelas fórmulas que você não conseguia entender na matemática? Sabe aquelas fórmulas que você nunca entendeu em física? E o professor estava lá te explicando. Agora, Einstein não foi o cara que explicaram para ele. Ele inventou isso. Saiu da cabeça dele a fórmula. Ele criou a fórmula física. Esse ser usou 7% da capacidade do nosso cérebro. Mas ele se autodesafiava. Ele não dormia, ele não cessava enquanto ele não cumprisse aquele desafio que ele fez para ele mesmo. Certo? Faça desafios para você mesmo. Isso vai melhorar não só o seu cérebro, mas toda a sua vida. E por último, eu coloquei aqui algo muito pessoal, mas que vai fazer efeito em vocês.
tá? E isso mexe muito com o cérebro, até mesmo de quem não gosta. Mas eu acho que é impossível alguém não gostar de música, tá? Mas ouça uma boa música todos os dias. Ouça uma excelente música. Eu, por exemplo, sou um amante de música clássica. Às vezes eu não consigo relaxar, não consigo resolver um problema, não consigo ter uma ideia que eu preciso, e aí eu paro tudo que estou fazendo, coloco uma música clássica, ouço uma, duas músicas, uma orquestra tocando, fecho os meus olhos e aí a solução, pum, aparece na minha cabeça. Porque primeiro eu precisei relaxar o cérebro, eu estava muito tenso. Ouça uma boa música. A música mexe com o nosso cérebro de uma maneira que não é possível a medicina explicar. Como é possível os seus ouvidos escutar algo e a sua pele arrepiar? Qual é a ligação? Isso tem a ver com o nosso emocional, com o funcionamento do nosso cérebro. Como é possível que você cante uma música para o seu filho que está lá dentro da barriga da sua esposa ainda, e ele já conhece a sua voz, e meses depois ele nasce e ele só quer dormir escutando aquela música que você cantava para ele? A música faz muito bem, não só para os nossos ouvidos, mas para o nosso cérebro. O cérebro tem uma relação inexplicável com a música, tá? E aí não é barulho, mas música mesmo, tá? Tudo isso faz muito bem para o nosso cérebro. A Cláudia Silva está dando uma dica muito boa aí, ó. Aprender uma segunda língua. Isso também exercita o nosso cérebro de uma maneira excepcional. Aprender uma língua nova. Isso faz com que mexa com a sua memória, com sua cognição, com a sua capacidade de entendimento, com a sua capacidade de raciocínio, tá? Isso é muito legal mesmo, uma excelente dica que entra aí aonde a gente disse exercitar o cérebro. Certo, pessoal? E aí, mais uma vez eu quero dizer aqui para vocês da importância da suplementação. E tem um produto aí no portfólio da Ecobé, que é o Neutrozime Memory, que ele é um produto extremamente rico em serina e colina, tá? Na N-acetil colina e também na N-serina, tá? Ele vai fazer parte daquela proteção da bainha de mielina que eu expliquei para vocês, da onde vai ser a comunicação interneural. Você vai conectar cada neurônio seu através das suas redes neurais, tá? Fazendo que você tenha melhor funcionamento cerebral e uma prevenção das doenças degenerativas. Maria está dizendo aí que usa o Neutrozime e também usa o ômega 3, certo? O ômega 3 também é uma excelente dica aí para essa nossa live de hoje com respeito ao funcionamento cerebral. O José Félix está dizendo, pode tomar a vida toda? Pode, esses dois você pode tomar a vida toda. O ômega 3 e também a serina e a colina, porque são insumos que o seu corpo precisa todos os dias e que a nossa alimentação não é rica neles, de maneira nenhuma. Não é rica em ômega 3, nem em serina, nem em colina. E aí eu quero perguntar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer a respeito aí da nossa live de hoje? Para que a gente possa ir encerrando aí os assuntos? Fico aí, eu sei que vai demorar uns segundinhos, fico aí aberto às dúvidas e perguntas de vocês. Só para especificar, a serina, ela é um aminoácido, tá? Ela é um aminoácido, portanto, ela não é produzida pelo nosso corpo. Nós temos que adquiri-la na alimentação e na suplementação. E a serina também, tá? Nada disso é produzido no nosso corpo. Nós temos a missão de dar isso para o nosso corpo,
de pegar na natureza, de pegar nos alimentos e colocar para dentro. Como eu disse lá no início da live, o que vai mudar o nosso ser? Aquilo que pode entrar dentro de nós. E o que pode entrar dentro de nós? Ar, líquido e comida. Quando eu digo comida, eu quero dizer nutrição. Nutrição pode ser dentro de uma cápsula, por exemplo. Doutor, quando falou de ingerir peixes, os enlatados tipo sardinha serve? Olha, não é o mais ideal, tá? Teria que ser peixes frescos e de preferência peixes que tenham uma alimentação um pouco mais rica do que a sardinha, tá? A alimentação da sardinha é muito pobre, tá? Tem outros tipos de peixes que têm uma vida social no oceano diferente, que vai captar de algas, que vai captar de outros animais, de plânctons, tá? Que vai fazer com que eles sejam mais ricos e mais nutritivos. Além de não ser algo industrializado, né? Tudo aquilo que é industrializado, o que era bom já não chegou mais lá na lata. Ficou lá para trás, tá bom? Doutor, esses suplementos servem também para quem teve sequela da Covid? Sim, sim, muito importante você lembrar disso, tá? Muito importante, serve sim. Inclusive eu prescrevo para algumas pessoas aí pós-Covid. Esse suplemento poderia ajudar a parte cognitiva de quem tem TDAH? Olha, eu sugiro que você assista as lives passadas aí que nós fizemos, onde eu dei um depoimento da minha esposa, que tem dislexia, TDAH e descalculia, e usa todos os dias o Neutrozime. E chegou chorando o dia que ela foi fazer uma prova na faculdade e pela primeira vez usou o Neutrozime, tá? E foi um divisor de águas na vida dela. Tem algumas lives aí para trás que eu dei esse depoimento. Tem uma aí junto com o Júnior que eu fiz, não me lembro qual, mas foi nesse mês de abril. E também lá na live que fiz sobre a cápsula Endometrium também, com a doutora Luísa, tá? Também dei esse depoimento aí. Na visão e o cérebro ômega 3 ajuda? Com certeza, tá? Bacalhau é salgado. O bacalhau é um peixe mais rico um pouco do que a sardinha, tá? E a Anice dizendo aí que é vegetariana. Olha, você tem excelentes formas de encontrar ômega 3, serina e colina, mesmo numa dieta vegetariana, tá? Existe ômega 3 de origem vegetal, tá? E serina e colina também em origem vegetal. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Acredito que respondi a todas as perguntas que vocês me fizeram aí, tá? Quero deixar vocês aí cheios de dicas a respeito do nosso cérebro. E dizer que Deus abençoe vocês, que vocês se cuidem aí agora nesse finalzinho, se Deus quiser, nesse final de pandemia. Vacina para todo mundo tá chegando aí. Vamos se cuidar, que se Deus quiser tá acabando esse mal em que nós estamos vivendo aí já há vários tempos, tá? Fiquem com Deus, espero vocês aí na próxima semana. Já vou dar um spoiler aqui da nossa live da próxima semana, tá? Só um minutinho aqui que eu vou falar para vocês. No próxima semana, no dia 12, um dia depois do meu aniversário, dia 11 de maio, nós vamos falar sobre a dificuldade de aprendizagem. Olha aí, Tereza. Vamos falar sobre o TDAH na infância, tá? Não percam aí a nossa live da semana que vem. Você que abordou o tema aí, tá? Esteja aí conosco na próxima live e indique para todo mundo que você conhece aí que tem TDAH, que teve, que como que não é, tem um filho, um sobrinho, alguém, tá? Indique aí para assistir a nossa live na quarta-feira que vem às 19h30. Fiquem com Deus, Deus abençoe, espero vocês na próxima live. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.